Oi gente, tudo bem? Dei uma sumidinha por aqui porque o meu estágio está um pouco consumindo a minha alma, mas já voltei aí para os conformes, né? A organização, a rotina, voltei para os videozinhos aqui. Então, o papo de hoje vai ser sobre as emoções, né? Se você tem interesse em saber aí para que servem as emoções, qual a função delas na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Como fazer para lidar com essas emoções que muitas vezes são causadoras aí de tantos conflitos internos e externos. Fica aqui que a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto, tá? Então, as emoções, elas têm um fator protetivo, né, para o nosso corpo, para o nosso cérebro, e elas têm aí essa função de realmente nos proteger. A depender do estímulo, né, da situação ali, a gente vai emitir uma reação e uma emoção. Muitas vezes a gente é criado, né, é ensinado a evitar certas emoções, ignorar certas emoções, e esse não é o mais adequado, porque se aquela emoção ela tá surgindo ali, ela tá te informando que tem alguma coisa acontecendo, né? E muitas vezes quando essas emoções são muito intensas, que a gente perde aquela capacidade de controle, a gente acaba realizando algumas ações por impulso, porque a gente não sabe voltar ao nosso estado de equilíbrio, né? E esse é um outro assunto bem importante também, como regular essas emoções. Mas esse primeiro passo é entender, né, para que serve, que a gente agora já sabe que elas têm uma função, um fator protetivo aí para o nosso corpo e para o nosso cérebro. E como que funciona esse fator protetivo? Havia aquela questão da caça, para sobrevivência. No nosso cérebro, a determinado estímulo, a pessoa via ali um urso, um leão, e ele tinha aquela reação de medo, né? Gerava aquela emoção do medo. E aí o que o cérebro entendia? O medo eu vou gerar aqui um estímulo para essa pessoa ou fugir ou lutar, né? Em alguns vídeos aqui sobre ansiedade eu falo um pouquinho sobre isso também, mas nesse sentido específico era sobre isso, né? Essas emoções aí geravam na gente reações para correr ou para enfrentar. E hoje não é tão diferente, né? Porque a gente faz isso na parte de pensamentos. Então, a gente não tem, né, um urso aí na cidade, né? Você não sai na porta de casa e encontra um leão que possa te ferir, te atacar. Mas existem situações onde a gente se encontra acuado, com medo, e geram essas reações no nosso cérebro que ele entende como um perigo real, né? Nosso cérebro ele não diferencia o que é real, o que é o imaginário. Por isso que a gente tem que ter esse controle para diferenciar se esse pensamento ele está sendo muito catastrófico, se ele está sendo muito negativo, se ele está sendo muito imaginário, né? Digamos assim, se a gente está fugindo muito da realidade, porque isso tudo influencia em como nós vamos nos sentir. Deixa eu só entrar no ponto aqui de que não existe emoção negativa e positiva, né? Porque, vou dar um exemplo. Se uma pessoa da minha família faleceu, e aí é um fato que me traz tristeza, que me gera uma emoção, né, de tristeza, a depender do que aquela pessoa me proporcionava, do que ela era, né, qual papel que ela tinha na minha vida, qual papel que eu tinha na vida dessa pessoa, pode me gerar medo também, né, de ficar sozinha e tudo mais. Então, essas emoções, elas não são negativas, elas são importantes para aquele determinado fato, para aquela determinada situação. Então, imagine só uma pessoa da minha família morrer, né, e eu me sentir feliz, entende? Imagine aí eu me sentir grata, me sentir contente com aquilo. Então, aquela emoção de tristeza, de medo,
é a emoção ideal para aquela situação, né? Por isso que a gente não pode dizer ou evitar que as pessoas sintam determinadas emoções. E aí a gente pode analisar esse contexto também, né? Se de fato está sendo propício para aquele momento ou está em uma situação totalmente discrepante, né? Digamos assim. Por isso que o autoconhecimento é algo assim fundamental para sabermos lidar com nossos problemas diários, né? Resolução de problemas aí. Porque quando não sabemos identificar, nomear nossas emoções, saber o que nós estamos sentindo e validar essas emoções, né? Nos permitir senti-las, quando não fazemos isso, a maioria das situações em nossas vidas, elas são aumentadas, né? A dificuldade, ela cresce. Então, a busca por esse autoconhecimento, né? O que você pode fazer para resolver, para melhorar e validar todas essas emoções é muito importante também. Bom, e entrando para a parte da regulação emocional, muito importante isso porque existem determinadas situações, determinados problemas que nós encontramos ao decorrer da vida aí, que nos fazem sentir determinadas emoções muito intensas, né? Diante de algum problema, de alguma situação, que às vezes nós ficamos sem controle, digamos assim. Por isso que é importante desenvolvermos aí repertório, né, estratégias para lidarmos com essa emoção quando ela estiver intensa demais, porque sempre tem momentos, né, na nossa vida que são altos e baixos, né, várias situações aí diferentes e complexas. É interessante desenvolvermos essas estratégias para termos como recurso quando essas emoções estiverem gritantes aí, né? Então, a regulação emocional serve para isso, para nos devolver o equilíbrio, nos dar de volta o bem-estar. E dentro da regulação emocional, tem aí essas duas partes, né? A regulação emocional funcional e a disfuncional. A disfuncional, muitas vezes, ela continua sendo uma regulação que pode funcionar sim, mas não traz nenhum benefício para essa pessoa, né? Pode ser um benefício imediato, digamos assim, mas que depois isso vai gerar mais prejuízo. Por exemplo, uma pessoa que ela tem problemas no relacionamento e ela utiliza uma forma de regulação emocional disfuncional com a bebida. Então, toda vez que ela tem uma briga no relacionamento, ela vai e bebe. Toda vez que ela ouve algo que não gostaria de ouvir ou aconteceu algo que saiu do controle dela, ela vai e bebe. Então, percebe que isso acaba causando prejuízo para essa pessoa a longo prazo, que aí entra na questão de possíveis vícios, né, e tudo mais. Então, uma regulação emocional funcional seriam estratégias dessa pessoa utilizar, de ter como recursos para ela em um momento de alto estresse, né, de autoexcitação aí dessas emoções. Então, ela pode reunir aí coisas que a fazem bem para ela ter como um suporte aí de regulação emocional funcional. A pessoa, né, pode pensar assim, mas como é que eu vou tentar realizar alguma ação quando eu tô lá no pico do estresse, né, querendo quebrar tudo, querendo fazer algumas coisas não tão boas assim. E aí a gente pode pensar então em minimizar, né, essas ações ou fazer com que aquilo não piore. Se você não consegue diminuir totalmente naquele momento, pelo menos tente realizar essas ações, esses recursos aí, para que você não piore aquela situação. Aí, esses recursos que você pode listar, você pode ir treinando esses recursos todos os dias. A repetição cria-se um hábito, entende? Então, você pode listar aí o que é que te faz bem, o que poderia tirar a sua atenção de um alto desequilíbrio,
que poderia fazer você voltar sua atenção para esse equilíbrio novamente? Vou dar um exemplo de regulação emocional que eu utilizo. Eu gosto de tomar um banho quente, relaxante, com a luz apagada. Eu gosto de ouvir música com aqueles fones, que eu esqueci o nome agora, são bem grandes aqui, de olho fechado. Então, essas são as minhas formas de me voltar a esse equilíbrio, né? Mas aí cada uma vai ter sua forma de regulação emocional funcional. Mas esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Já comenta, curte, compartilha e até o próximo vídeo.